Então, falar hoje de um dos meus filmes favoritos em questão de cinematografia, assim, que é O Farol. Teve uma época que eu fiquei obcecado por esse filme, principalmente pela cinematografia e o trabalho cuidadoso que eles tiveram para empregar essas ferramentas para parecer algo de época, porque eles empregaram várias técnicas de cinematografia para chegar a esse resultado, esse visual antigo, não só na direção de arte, na edição e na cor, mas na criação da própria imagem. Vamos começar na escolha do filme, né? Esse filme é gravado em película, né? 35mm. O diretor Robert Eggers e o diretor de fotografia Jerry Blaschke escolheram filmar em Kodak 35mm Double X, um negativo que tem grão físico prateado, impossível de imitar na pós. A cada noite, o negativo ia para a Photokin em Los Angeles para ser revelado e escaneado em 4K. O resultado é uma textura, densidade e um ar de brutalidade que cola na pele dos atores. Você pode ver que esse filme, assim, ainda mais por ser preto e branco e ter esse grão super sharp, ele tende a, ao contrário de alguns filmes que perdoam mais a pele, ele não perdoa, ele aparece todas as rugas, o granulado fino faz aparecer toda uma nitidez em cima da pele. Mas uma coisa que eu achei muito interessante foi que eles não só bateram em filme, isso é só uma parte da escolha do processo da direção de fotografia, mas outra coisa é, eles tentaram emular esse look de fotos de marinheiros da época, né, de 1890, por aí. A coisa que eu achei mais interessante foi a pesquisa para chegar a esse look, né, eles queriam que parecesse um retrato de marinheiro, e o que eu achei interessante, para se aproximar desse look dos marinheiros da época, das fotos de marinheiros, né, de 1890, por aí, eles resolveram utilizar filme ortocromático. Eu vou te explicar o que é isso agora. O filme ortocromático foi muito usado no começo do século XX. Ele é um filme preto e branco, mas você deve saber que quando você vê filmes antigos, no caso filmes mesmo, quando retratam laboratórios fotográficos, eles têm aquela luz vermelha, né? Por que aquela luz vermelha? Foi utilizado por muito tempo na fotografia preto e branco filmes ortocromáticos, que é, eles cortam a luz vermelha. Então você pode ver que os laboratórios fotográficos de filme têm luz vermelha porque os filmes ortocromáticos não captam a luz vermelha. Qual que é a diferença de um filme preto e branco normal, que é pancromático, que no caso capta todas as ondas, apesar de preto e branco, ele capta as ondas de todas as cores, assim, e reproduz isso. Ou seja, ele vai se aproximar um pouco mais de a gente pegar uma imagem e tirar toda a saturação dela, para um filme tipo esse, ortocromático. O ortocromático, como você não tá pegando a luz vermelha nesse espectro, os tons do preto e branco ficam diferentes. Ou seja, eles ficam mais escuros onde teria vermelho, o que é bem a cor da pele. Ou seja, ele dá essa coisa escura onde seriam áreas vermelhas de vitalidade da pele, coisa assim, e deixando o detalhe mais proeminente, né? Isso faz com que fique parecido com essas fotos de marinheiro de 1890, né? Que você pode ver que a pele deles era bem mais escura por causa disso, por causa do uso do filme. Eu achei um detalhe muito legal poder empregar isso no filme, né? Eles fizeram filtros especiais que cortam luz vermelha só pra poder usar e conseguir, tipo, esse look em específico. Eu achei isso bem interessante. A pele fica mais escura, os lábios perdem a cor, o céu parece leitoso e cada poro aparece. E um detalhe é, como esse filme tinha um ISO baixo e esses filtros ajudam a cortar a luz também, eles precisaram de muita luz para iluminar esse set. Tipo, o filme é super escuro, né? Você pode ver, mas eu vou botar algumas imagens aqui do set. É muito doido porque eles precisavam de muita luz mesmo. Então tinha vezes que os atores, eu vi em algumas entrevistas, os atores falando que não conseguiam nem enxergar direito no set, porque tinha luzes muito fortes neles. E é muito engraçado ver isso, porque o contraste da câmera disso é que tudo é muito escuro, né? No filme, tudo é bem escuro e contrastado. Outra coisa muito interessante é que as lentes ajudaram bastante a criar esse look. Eles foram até a Panavision para conseguir um pacote de lentes Bausch Lomb dos anos 30, que tem quase aquele aleixo prateado nos altos brilhos. Uma triplete de 1905 sem coating, usada em inserts, e 3 Petzval customizadas, desenhadas pela Panavision, que criaram o famoso redemoinho nas bordas da imagem, ou seja, o swirly boca, aquele look meio Helios,
que tá bastante na moda, né? E eu achei bem interessante, eu vi a entrevista da Panavision, do técnico falando com o diretor de foto do filme, e eles falando sobre o processo, e foi muito interessante ouvir os dois, sendo bem nerds, e eles usaram outras lentes também, que eles tiveram que detonar elas, ou seja, piorar essas lentes pra ficar com um look parecido com o que elas queriam dessas Baltar. Então, isso foi bem interessante, né? Acho que especificamente mirar nesses looks de lentes dos anos 30 aí, 1930, que fecham também com a estética do filme, né? Que é bem essa virada de século, 1800 para 1900, e fazem parte do look e agregam na história, claro. Outro detalhe legal é o uso do aspect ratio, né? Ele não é quadrado e ele não é 4:3. Ele é um formato intermediário antigo que era muito usado na transição do cinema preto e branco mudo, que é um formato bem antigo, que é esse 1:19:1, que é entre quadrado e 4:3. E acho que ele ajuda muito também no filme a dar essa sensação de... Como é um ambiente pequeno que os dois personagens estão, e simétrico, assim, mais ou menos, dá essa sensação de prisão, uma coisa que vai sufocando quando eles estão dentro do farol, assim, nesses ambientes internos, e vai te ajudando a dar essa ansiedade. E sobre o farol, onde eles rodaram isso? Essa é uma das partes que eu gosto mais de cinema, sinceramente, é as impraticalidades que as pessoas da história e como o pessoal às vezes faz o impossível, né? Eles foram para uma ilha super remota e construíram um farol de verdade, cenográfico. O prédio tinha 20 metros, erguido na Nova Escócia, com direito a uma lente de Fresnel gigante fabricada só pro filme. No topo, luzes de 6 kW simulavam o feixe cortando a neblina. As internas da lanterna foram refeitas em estúdio com lâmpadas mais seguras, mas igualmente intensas. Porque é muita potência para ser jogada na cara de um ator, né? Então é compreensível essa parte de segurança. Nas noites, pra lua, eles usavam um Arrimax pendurado num guindaste do outro lado da baía. Uma luz super dura que transformava a água em prata e a pele em pedra. E aí que entra a psicologia da ótica. O grão dança como areia, a barba vira mapa, o olho parece brilhar como sal. No fim, o farol mostra que cinematografia é pesquisa, é física, é entender as ferramentas, entender da onde elas vêm no sentido histórico, para que elas usavam e para o que você quer remeter e como você vai encaixar isso na sua história a serviço da sua história. E acho que todas essas coisas elas contribuem para a veracidade dessa peça, para a gente acreditar mais nisso, né? Se fosse um filme meio cheesy, gravado com qualquer coisa, em qualquer lugar, não teria esse impacto no público. E acho que todas essas coisas ajudam a gente a acreditar nessa mentira, né? Nesse, entre aspas, nesse filme, nesse cenário, nesse farol, acreditar que ele é de verdade e entrar junto, mergulhar nesse delírio com esses personagens, né? Que vão enlouquecendo ao longo do filme cada vez mais. Eu gosto muito dessa parte da pesquisa e das ferramentas que a gente pode usar, como vocês já sabem, eu já falei. E eu gosto muito desse filme por causa disso, do jeito que ele emprega essas técnicas e te faz acreditar mais nesse cenário todo, nessa ambiente, nessa atmosfera que eles vão criando, né? Nesse pedacinho de atmosfera que vai te envolvendo. E esse foi mais um papo de filme. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma outra curiosidade ou alguma outra dica de filme que vocês querem que eu fale, deixa aqui nos comentários. E esse foi o vídeo dessa semana. Valeu!